Vamos começar, porque senão vai delongar, né? E eu já cheguei atrasada, porque o caminho para a igreja já atrasei um pouco, para não atrasar o almoço. Eu queria pedir, então, Cris, já que você está no Polo Norte, você não quer orar pela nossa Ó, reunião hoje? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por este momento em que estamos todos aqui reunidos. Queremos entregar a vida da Suza nas suas mãos, Senhor. Obrigada pela tua palavra, Senhor. Queremos entregar essa aula nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Sim. Muito obrigada, gente. Então, é muito bom ver vocês de novo. E hoje eu vou falar aula sobre Atos. E vai ser deixa eu ver, já tá aí. Tá. Peraí, hein? Que eu vou compartilhar a tela. Tá. Isaac, acho que você precisa pôr a Suza como co-anfitrião ou liberar o compartilhamento. Ah, beleza. Foi? Tá indo? Tá. Bem, então, nós vamos dar prosseguimento às aulas que nós temos tido, né? Que têm sido muito boas. E hoje eu vou falar sobre uma desastrosa. E vocês podem achar até esquisito por eu ter colocado esse termo, né? Por que uma defesa desastrosa, né? E eu vou provocar vocês depois no final, por que eu coloquei essa palavra desastrosa. Mas antes de começar a minha fala, eu tenho que falar um pouquinho sobre os preâmbulos, né? O pregresso do que aconteceu, que foi a aula do Isaac, para poder falar o que eu vou falar, que é a defesa do Paulo, que o capítulo que eu vou falar vai falar sobre isso só, né? Então, nós sabemos que Paulo faz a sua quinta e última visita a Jerusalém. Alguém sabe? Vamos fazer uma aula interativa. Alguém sabe quantas vezes o Paulo, depois que converteu, está escrito que ele foi visitar Jerusalém? Se não sabe, não tem estresse, mas alguém tem ideia? Tá, então vamos lá, né? Paulo, ele foi 5 vezes para Jerusalém depois que ele se converteu. A primeira vez foi no capítulo 9, quando ele vai falar que ele foi lá para falar para os irmãos da igreja que ele tinha se convertido, e claro que ninguém, né, acreditou nele. A segunda vez foi quando Ágabo prescreveu que haveria ele prediz que haveria uma grande fome, foi no Império Cláudio. Você sabe que Cláudio, ele foi antes de Nero, né? Nero depois chega para lá, para Cláudio, e ele toma o poder. Então, na época de Cláudio, houve uma grande fome, e Paulo, então, ele leva a contribuição para Jerusalém, para os pobres. E depois, as últimas 3 vezes foram depois que cada vez que o Paulo saía para uma viagem missionária, ele voltava para dar a satisfação e contar as maravilhas que acontecia depois de cada viagem missionária que o Paulo fazia. Isso mostra que Paulo era uma pessoa que tinha bastante respeito pelos líderes da igreja, porque ele vai e volta e fala de tudo que acontece, né? Então aqui nós vamos vendo que quando Isaac falou que quando estava findando os 7 dias, o que isso quer dizer no findando o findar dos 7 dias? O que Paulo estava fazendo naquela ocasião? Paulo volta na sua quinta viagem para a época provavelmente do Pentecoste. E na época de Pentecoste, você sabe que Jerusalém multiplica a sua a quantidade de população para 4 a 5 vezes mais pessoas. E no findar dos 7 dias, isso significa que Paulo, quando ele acata a decisão dos Tiago, que é o líder da igreja, de ir para o templo e justificar que ele não era uma pessoa que era contra a lei judaica, ele chama 4 pessoas nazireus. E os nazireus significa que fizeram votos. E no 7º dia, Paulo vai com essas pessoas que eles têm que raspar a cabeça e terminar esses votos de Nazireu.
Então eles chegam e vão para o templo, porque faz parte desse ritual que Paulo, por sinal, ele que paga, porque quando o Tiago fala, vai, pega esses 4 irmãos que fizeram votos e pague as despesas, ele tem que pagar. Isso é um ato de contribuição também que Paulo faz. Então ele mostra que ele é judeu, que ele segue a lei, e no 7º dia eles vão lá. E Paulo é visto por quem? Para os judeus, da onde? Da Ásia. E a pedra de sapato da vida do Paulo sempre foi esses judeus da Ásia, porque sempre ele ia, eles perseguiam, ele foi vitimado, bateram nele, fizeram tudo que tinha direito, e sempre foram os judeus da Ásia, certo? E aí eles viram que ele estava na cidade andando com Trófimo, e eles fizeram um fake news. E qual foi o fake news? Que Paulo tinha colocado Trófimo, que era uma pessoa de Éfeso, e provavelmente os judeus da Ásia que conheceram Paulo e viram Trófimo eram os judeus de Éfeso. E lembra que quando eu dei a aula sobre Éfeso, que Paulo ficou lá 3 anos, e ele, no começo, ele ia na sinagoga, e aí eles foram contra ele, ele foi para a escola, e depois ele foi para a escola pregar, porque assim, ele foi altamente perseguido lá pelos judeus de lá, né? E aí agitou-se toda a cidade, agarraram Paulo, levaram para fora do templo, porque a acusação de levar uma pessoa que não era judeu dentro do templo é uma profanação que era pena de morte. O pessoal de Roma, eles eram extremamente dominadores, mas tinha uma coisa muito interessante. Eles permitiam que os judeus pudessem ter autonomia e, por exemplo, ter Sinédrio, que era a ordem maior dos rabinos e da liderança judaica, era algo que era inimaginável. No Império Romano, você ter um Sinédrio. Então, eles deixavam com que tivesse essa autonomia dentro do templo. E uma coisa interessante é que os soldados não entravam no templo. E como é que então eles faziam para vigiar o povo? Depois eu vou explicar que é muito legal a arquitetura de Jerusalém, vocês vão entender muito bem isso. E aí, eles arrastaram Paulo, falei Pedro errado, para fora do templo, por quê? Porque eles queriam matar, e não se pode matar dentro do templo. Então, para não profanar o templo, eles puxaram Paulo para fora do templo. E rapidamente veio quem? A cavalaria. A cavalaria veio correndo, né? Os soldados e centuriões, né? Vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Eu quero só falar para vocês que não era pouca gente que estava lá, tá? Quando os judeus tinham festas, a cidade multiplicava para 4, 5 vezes o tamanho da cidade, os soldados ficavam a posto, correndo medo, porque tinham muito medo de quê? De revolta. Então, é por isso que eles estavam todos alvoroçados. Como é que Paulo foi salvo? Não é porque, olha, você imagina toda a cidade? Calma, até os soldados chegarem, já morreu todo mundo, tá certo? Então, Paulo, ele estava perto, estava no templo. Se isso tivesse acontecido em outro lugar, não teria sido tão rápido. E Paulo foi salvo pelos esses soldados. Tudo para dentro do plano de Deus. Aproximando o comandante, no versículo 33, o comandante já é tradução nova. Essa tradução chama-se tríbuno. Vocês sabem o que é tríbuno? Tríbuno é o grande comandante. Não é qualquer comandantezinho que veio. Que ele já estava preparado. Ele falou, puxa, Páscoa, né, Pentecoste, eu vou dar uma olhada nesses judeus, porque várias insurreições aconteceram, né? Tinham os zelotes, tinham os sicários, né? Tinham várias aglomerado, tem esse povo, tem que tomar cuidado. Esse tríbuno significa comandante de 1000 pessoas. Se você for ver no exército de hoje, corresponde a o comando de quem? De um major ou de um coronel. Era um cara grande que foi lá apaziguar. E aí, você imagina, com aquela confusão toda, o que eles fizeram? Eles, desculpa, né, Isaac, falar do seu passado, mas é porque isso é importante para falar a minha aula, tá? Para vocês entenderem o contexto que estava acontecendo. E aí, cara, o comandante não estava entendendo nada, o povo falando em hebraico, cada um falando uma língua, aquela confusão, é a mesma coisa que você for lá no o Black Bloc na Paulista, aquela confusão, gente vindo, espancando Paulo.
Primeira coisa que eles pegaram o Paulo, colocaram ele e estava tanta confusão que para poder livrar o Paulo das pessoas, eles tiveram que carregar em cima, tá? Por isso que fala que carregaram o Paulo e recolhendo a fortaleza. Ao chegar à escada, né, eles tiveram que carregá-lo por causa da violência da multidão, né? E o povo gritando aquela baderna, aquela confusão, mata, 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 né? E aí, quando ia chegando à fortaleza, o comandante, que era o chefão, né? Não era qualquer um que foi lá, porque imagina a confusão, teve que ir o comandante, não foi um guardinha, uma viaturazinha qualquer. E aí Paulo fala, é me permitido dizer alguma coisa? Aí o comandante ficou meio besta. Você sabe grego? Eu pensei que você fosse o egípcio, que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários. Vocês sabem o que é sicário? Sicário era uma ordem dos sícaros, né? Os sícaros, na verdade, era chamado pelo nome da arma que eles usavam. A adaga sícar é uma adaga pequena que eles podiam esconder no corpo. Em tempo de domínio romano, eles não podiam carregar a espada, né? Então era a ordem dos sicários e esse chefe, ele fugiu, porém, contudo, muitos dos seus seguidores foram mortos pelos romanos. E ele achou que era mais uma dessas conturbações. E aí ele falou, não, eu sou judeu, natural de Tarso, e uma cidade grande, né? Tanto que ele tem todo orgulho de falar não insignificante de Sicília, e rogo-te que me permita falar ao povo. E aí Paulo vai falar, né? E ele permite, e ao pé da escada ele faz um sinal com a mão e fez esse grande, não pouco silêncio, grande silêncio. Por quê? Porque Paulo não era bobo, né? Ele falou em que língua? Em hebraico, que significa aramaico, tá? Não é o hebraico clássico, mas o aramaico, que era o povo que estavam falando. E aramaico é uma língua derivada, com derivações antigamente. Então, esse é o preâmbulo para eu começar com a defesa do... Então, eu quero falar um pouco como cenário. Então, quero que vocês entendam isso daqui. Para quem teve o prazer, né, de fazer essa visita bonita, quem já conhece Jerusalém, essa é a maquete que está aonde? Está no museu e é a livre. E a maquete foi feito na época para o Hotel King David. E depois eles desmontaram e deixaram nesse museu que é maravilhoso. E aqui é uma reconstrução do como era o templo, para vocês entenderem como é que é essa situação, tá? Só para vocês saberem o Jerusalém moderno, porque as pessoas ficam muito perdidas, eu quero que vocês entendam isso daqui. Então, isso aqui é o templo. E aqui ficava um complexo enorme, enorme. Essa representação está errada, essas 4 torres não se correspondem com a descrição de Joséfo. Joséfo fala que a fortaleza de Antônia é muito grande, como qualquer acampamento romano, ele é muito maior do que tudo isso, e ele ocupa toda uma área enorme aqui. A fortaleza de Antônia foi construída por Herodes o Grande. Tem vários Herodes. Nós estamos falando não de Herodes Agripa, nós não estamos falando de Herodes Tetaca, nós estamos falando do Herodes o Grande, que construiu Massada, que construiu muita coisa do templo e construiu a linda e maravilhosa cidade de Cesareia Marítima, que é uma cidade das mais bonitas que eu já vi, assim, em termos de projeção de como seria, tá? Herodes era megalomaníaco e ele construiu uma fortaleza que foi enorme. Não foi isso que vocês estão vendo aqui nessa representação. Mas isso não importa. O que eu quero, que depois eu vou dar uma outra figura que é muito linda. Os judeus, quando eles oram, então essa é a face norte, então se essa face norte, essa face sul. E se essa face sul, essa face oeste, e essa face leste, tá certo? Então, os judeus, quando eles oram hoje, eles oram nesse cantinho que está aqui.
que é a única parede que sobrou do templo antigo, tá bom? Então, quando vocês veem a foto clássica dos judeus orando, é nesse cantinho que vocês estão vendo aqui, tá bom? E aqui nós temos a Cidade Velha, que é toda murada, que é muito bonita, vale a pena vocês visitarem. E aqui tem o Vale do Dom, que a gente sempre fala, né? Ouve, tá certo? Só para vocês terem ideia como é que era o templo. Então, para vocês entenderem uma vista aérea de como é Jerusalém hoje, então, vocês vão ver como é Jerusalém hoje. Só para vocês entenderem como é essa figura aqui. Então, aqui onde está isso daqui, está construído em cima disso daqui. Então, a cúpula, que é a cúpula, o domo do templo, que é muçulmano, ele está construído em cima disso daqui. E aqui é onde está o quarteirão onde os judeus oram. Então, isso daqui é onde seria, onde os judeus estão orando. Olha, a posição do templo seria aqui, 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 variações. Isso aqui é uma discussão que tem 5 teorias. Eu não vou ficar falando um por um, tá? Então, o que eu vou falar aqui para vocês? Aqui seria a fortaleza de Antônia, onde está essa figurinha aqui, ó, que seria essa fortaleza de Antônia aqui. Então, os soldados, em tempo de manifestação, essa área, pátio dos gentios, ficava lotadíssimo. Depois tinha o pátio das mulheres e, por fim, onde só os judeus podiam entrar homem, que era o pátio dos israelitas, dos judeus. Então, a briga toda não é se o Trófimo, coitadinho, viesse aqui no pátio dos gentios. O problema é se o Trófimo tivesse entrado no pátio das mulheres e depois lá no pátio dos israelitas. E aí era uma profanação do templo e os romanos deixavam com que os judeus pudessem matar as pessoas que invadissem o templo, de tanto que era sagrado esta coisa. Então, a alegação para matar Paulo era que ele tinha introduzido Trófimo dentro do templo. O pátio, o Torre e Fortaleza de Antônia, ele era muito mais alto. Então, mesmo não podendo entrar, os soldados ficavam nessas torres e podiam ver o que estava acontecendo aqui dentro. E é por isso que foi tão rápido que Paulo não foi morto. Porque você imagina, um monte de 5.000 pessoas matando Paulo, ele já teria morto, não teria nem chegado a tempo. Então, quando eles viram insurreição, não entendendo a barbúrdia que foi, aquela confusão, eles rapidamente vieram e tinha, então o que que? Eles tinham uma ponte que eles rapidamente vinham para cá e aqui não tem escadaria. Então eu vou mostrar qual que é a representação atual que os estudiosos acham que é. Isso aqui é uma representação bonita no museu, mas não é a realidade. Tá. Então essa é a representação do que seria de fato a Torre de Antônia, tá certo? E onde nós estaríamos falando sobre como seria o dia de hoje. Então, na verdade, o que acontece? Nós temos, essa é uma teoria, eu só fiz esse desenho para vocês entenderem, que a Antônia, a Torre de Antônia, a Fortaleza de Antônia, por sinal, só por curiosidade, né, que eu só gosto, adoro essas curiosidades, Antônia foi porque o Herodes queria puxar saco de Antônio, Marco Antônio, marido de Cleópatra, tá? Só para assim, por isso chama Antônio. E aqui, gente, nós temos o que acontece aqui, olha. Então, aqui é o templo, tá vendo? Seria mais ou menos isso, tá? Tem uma ponte que Joséfos fala que liga o quê? Liga isso daqui a isso daqui, que é o templo. E as torres, que seriam talvez um pouco mais altas, para ver o que... Então, quando eles fizeram essa agitação, eles levaram para fora do templo. Então, provavelmente, eles estavam aqui, nessa região, nessas escadarias. E tem uma escadaria que leva do templo até a Torre de Antônia. Então, só para vocês entenderem qual a dinâmica. Então, os soldados, eles poderiam ficar nas torres, vigiando tudo que estava acontecendo aqui. Eles poderiam intrometer e podem até atirar ou fazer uma coisa para parar. E a confusão estava aqui, eles vieram correndo e o Paulo foi levado para escadarias, onde Jesus também foi levado para a escadaria.
E onde vocês ouvem o pretório quando Jesus foi condenado, vocês entendem agora que Jesus vem das Monte das Oliveiras, ele vem por essa ponte que liga esse vale aos Montes das Oliveiras. Jesus é levado para o Sinédrio e depois é levado para o pretório. Vocês lembram disso? E quando o Pilatos, que não mora aqui, ele só vem nas festividades, porque nas festividades, eu fui antes do que eu queria, eu sei que eu estou fugindo um pouco, mas eu acho que como eu tenho que tirar leite de pedra da minha aula, né, gente, vocês sabem que eu tenho que então dar um pouco de história, né, então vocês me perdoem, mas eu estou tirando leite de pedra, porque é o meu capítulo, se a gente for, eu tenho que dar um pouco de coisa para vocês. Então aqui, gente, era onde Jesus, Pôncio Pilatos, então, desce de Cesareia, sobe para Jerusalém, tá certo? E aí ele pega Jesus e condena nas escadarias. E o povo se reúne aqui. Isso dá uma ótima acústica para que Pilatos pode falar com o povo que se reúne nessa região. Então aí tem a lógica para vocês entenderem. Então Paulo sendo carregado dessa turba de gente, né, da caterva, né, um nome muito bonito que eu descobri, né, que existe a palavra caterva, né? E aí, então, em Atos 21, aqui você está vendo, Paulo, ele também vai falar da pessoa, para as pessoas, aqui dessa escadaria. E aí começa a minha aula, tá bom, gente? Só para vocês falarem como é interessante, essa briga que a gente fala, né, que, meu Deus do céu, né, não existe, esse negócio de templo, tudo mentira, essas coisas que tem as construções de Herodes, Antônia, eu não acredito nada disso. Para quem conhece PLOS ONE, eu sei quem é uma pessoa que vai conhecer, que é o Tauê. Tauê, você e eu temos certeza que a gente quer publicar no PLOS ONE, não é, Tauê? A revista de altíssimo impacto. Eu, às vezes, fico babando quando o pessoal publica no PLOS ONE. É uma revista de alto impacto. E esse grupo de Israel fez um trabalho lindo, 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 que eles fizeram carbono 14, e eles viram que aqui, olha, então, só para vocês entenderem, Monte das Oliveiras, templo, e aqui a fortaleza de Antônia já está colocada num tamanho assim grande, tá vendo? Que é a representação atual que a gente acha. Quer dizer, os romanos deixavam os judeus serem livres, mas não tropo. Eu tô com um olhinho em vocês tomem cuidado que nós estamos aqui. E aí nós temos duas pontes que ligam. Hoje aqui seria a Cidade Velha e tem essa ponte chamada a Ponte de Wilson. Não é chamado Wilson porque é chamado de Wilson. Wilson é o arqueólogo que conseguiu escavar e descobrir essa ponte, tá? Os remanescentes dessa ponte. E essa ponte, então, leva ao Jardim das Oliveiras. Você fala, tem um vale, como é que o pessoal antigamente ia para o templo? É porque tinha uma ponte que ligava, tá bom? E aqui a cidade de Davi fica para essa região aqui, e aqui a região norte. Só para vocês entenderem um pouco. A cidade de Davi também fica no monte, então por isso que ele fala, nós subiremos, né? Porque subiremos, eles vêm daqui, e aqui Davi tinha um acesso muito fácil para vir ao templo do Senhor, tá bom? Então a cidade de Davi fica para cá, ele sobe e vem para cá o templo, e aqui tem as entradas para os templos, onde eles podiam, então, ter as várias portas, senão a gente não tem as portas que entram. E Wilson, por que não escava aqui dentro? Porque aqui é a área onde os judeus podem escavar. E essa região aqui foi escavada, e vocês veem que tem ainda a parede remanescente, que era do templo antigo, e tem esses arcos e esse teatro. E vocês sabem que esse carbono 14, então, só para vocês entenderem, né, onde eles escavaram, então isso daqui seria o túnel, quer dizer, a ponte que liga a cidade velha, tá certo, que está aqui hoje, ao templo, e essa ponte que entra, que hoje, né, está o domo dos muçulmanos. E isso data, gente, entre 70 anos, na época, até não ultrapassa 700 anos, que na época, corresponde à época dos Pôncio Pilatos, Herodes o Grande, e que foi depois modificado. Falando muito bem, que toda essa estrutura estava pronta e construída na época em que Jesus estava vivo, tá bom? Só um pouco para vocês entenderem disso. E essa seria a representação de onde Jesus, né, ficaria nessa escadaria. Então vocês entendam que aqui está
a fortaleza de Antônia e para cá seria o templo. Toda a multidão. Aqui seria Pôncio Pilatos podendo julgar Jesus. Vocês agora têm uma figura muito melhor para entender como aconteceu. E Paulo estava exatamente nesse local aqui. Por isso que ele podia ter uma separação e as pessoas não podiam subir e Paulo estava protegido. E ele foi, então, provavelmente amarrado, porque eles achavam que ele deveria ser um incentivador, né, de um motim, não estava entendendo nada. Então, Paulo começa a sua defesa, tá bom? Então, Paulo fala assim, irmãos e pais, né, ouvi agora minha defesa. E eu vou chamar essa defesa de desastrosa, porque vocês vão pensar junto comigo. Então, quando eles ouviram que falava hebraica, aramaica, guardaram o maior silêncio. Né? Você lembra, eles estão lá em cima, falando de uma acústica muito boa. Paulo, ele começa a falar sobre o seu testemunho. Também um pouco de cultura. Quantas vezes Paulo fala do seu testemunho em Atos? Alguém sabe? Silêncio sepulcral, eu sei, tudo bem, não tem estresse. Paulo, ele fala 3 vezes do seu testemunho. Todas de uma maneira muito, muito igual, com pequenas variações. A primeira está no capítulo 9, a outra está nesse testemunho que ele dá agora, em capítulo 22, e por final, em capítulo 26, quando ele faz o seu testemunho para Agripa II. Agripa II era neto de Herodes, que vivia uma relação incestuosa com a sua irmã Berenice, cuja terceira irmã, Drúzila, ela esposa de Félix. Então, olha só que loucura que era depravado a cultura romana naquela ocasião. Essa também só um pouco de cultura geral que não serve para nada, mas tudo bem, como eu gosto de história, só para vocês saberem. Bom, e aí, o rei Agripa, quando no versículo 26, ouve, quando Festo, né? Festo, ele era o novo procurador, ele chama o rei Agripa, vai lá visitá-lo. Paulo, então, fala da sua terceira testemunho de conversão. Enquanto que esse daqui, ele está falando para a multidão. E em capítulo 9, Paulo está falando com os irmãos, né, que na época, os apóstolos, eles não sabiam o que aconteceu com Paulo, e Paulo conta sabendo essa história. Vocês já conhecem essa história. Então, gente, eu só quero perguntar uma coisa porque é desastrosa. Se eu falo que a Lerui matou o meu vizinho, qual seria o argumento da Lerui? Ela chegaria e falava, gente, eu não matei ninguém. Eu estava em Mogi das Cruzes, eu tenho fotos de gente daqui, eu tenho um monte de coisa. Como é que você vai falar que eu matei o vizinho da Susan, sendo que não tenho nem a chave da porta da casa, eu não tenho nem acesso, e eu não posso invadir, e as câmeras, meu prédio tem câmera em todo canto, como é que eu posso, no elevador teria mostrado eu subir no elevador, como é que podem falar que eu introduzi Trófimo dentro do templo? Se eu fosse advogado, eu argumentaria sobre isso, eu falaria assim. Mas olha que interessante. Paulo vai fazer uma defesa que eu acho desastrosa. E depois nós vamos discutir um pouco sobre isso. A Lerui, ela falaria assim, gente, meu nome é Lerui, eu nasci em Mogi, sou uma pessoa do bem, eu não conhecia Jesus, depois eu fui ao seminário, e depois quando eu fui fazer seminário, Jesus me mandou trabalhar na Igreja Vida Nova. Você faria uma defesa como Paulo está fazendo? Pensa bem. Paulo está sendo quase morto. Ele chega e fala assim, eu sou judeu. Tem nada a ver, não estão perguntando se é judeu, estão perguntando se você introduziu alguém para o templo, por isso que estão querendo matar você. Aí Paulo começa naquela coisa. Irmãos, eu sou judeu, nasci em Tarso, criei nessa cidade, fui instruído aos pés de Gamaliel. Né? Ou seja, ele foi muito pequeno para ser instruído na lei judaica. Segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. Eu era zeloso com Deus, como vocês é hoje. Vocês são todos zelosos, eu sei disso, né? Aí persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo um monte de cárceres. E os sumos sacerdotes e esses anciões sabem que eu fui esse tipo de pessoa. Recebi até carta para ir para Damasco. E aí, o que aconteceu? Quando eu estava indo lá, com plena luz do dia, veio uma voz e perguntou, Saulo, Saulo, por que me persegue? E eu respondi,
quem és tu? E ele falou, eu sou o Senhor, o Nazareno, né? E aí ninguém sabia o que acontecia, sabia que tinha uma voz. Depois ele mandou eu levantar, fui para Damasco, eu fiquei cego e veio um homem, Ananias, piedoso, conforme a lei, né? E ele era um bom testemunho, ele era um homem que todo mundo respeitava, e veio e falou assim, Saulo, recebe novamente a vista, e comecei a ver. E aí, né, ele me falou, olha, Deus, nossos pais, te escolheu para conhecerem, desculpa, a sua vontade, ver justo e ouvir a voz da sua própria boca, pois terás de ser testemunha diante de todos os homens. E aí eu perguntei, mas o que eu tenho que fazer? Aí ele falou para eu batizar, aí eu voltei para Jerusalém, aí eu vi, quando ele voltou para Jerusalém, quando os discípulos falavam para ele, né, que eles estavam achando que Paulo era esquisito, não aceitavam muito, ele foi no templo orar, olha aqui, para ver como Paulo era judeu mesmo, né? Ele foi lá no templo e estava orando, quando uma voz falou para mim, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a seu respeito. E eu disse, senhores, sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, né? E quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso, Senhor. Senhor, como eu vou sair daqui? Paulo argumentando com Deus, falando que ele era o rei da cocada, né? Que ele devia ficar. Mas aí, olha só, Deus fala para ele, vai, porque eu te enviei para longe aos gentios. Aí vai, olha só. Quando ouviram essa palavra, então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que viva. Aí eles começaram a gritar. Por quê? Porque, gente, ele pegou no ponto sensível. Qual a acusação? Paulo pegou quem? Trófimo, que era gentil, para introduzir no templo. Então, Paulo estava trazendo gentios para o templo. E aí, gente, putz, foi aquela gritaria, começaram. E por que eles gritaram e tiraram os caras, atiraram poeiras por eles? Porque eles não podiam bater no Paulo, porque Paulo estava lá na escadaria. E eles começaram e foi aquela gritaria, aquela loucura. E aí o comandante falou para ele, falou pro centurião, vai lá e açoita ele. E aqui esse açoite, gente, é um açoite que é, na verdade, aquele açoite com o açoite romano, que não é açoite normal. O açoite normal é uma chicotada. Esse açoite era com aquele com ossos, que são ossos que têm garra, e quando açoite, ele pega a pele e arranca a pele, né? E aí, Paulo, quando estava sendo amarrado, lembra que quando ele estava lá, quando ele voltou e ele estava indo para Jerusalém, os profetas, Filipe, as filhas, falaram para ele não subir para Jerusalém, falava que iria ser amarrado, né? Então, está aí cumprindo a profecia. Paulo foi amarrado e o centurião chegou e falou assim, quando estava amarrando, Paulo falou, mas espera aí, é lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Aí o centurião ficou apavorado, porque a lex romana proibia que as pessoas que fossem romanos fossem condenados e eles não podiam ser açoitados com esse açoite. Se fosse açoitado condenado, feito outra coisa. Eles também não podiam ser crucificados. Então, eles tinham várias leis de vários direitos, né? E aí o centurião falou, comandante, né, o tríbuno, você sabe o que você vai fazer? Esse cara é romano. A gente vai estar morto se souberem disso, a gente, ó. Aí o comandante veio perguntar a Paulo, você é romano? Ele disse, sou. Aí o romano disse, nossa, a mim custou grande de soma de dinheiro para conseguir o título. Você sabe, na época de Cláudio, nós estamos falando da época de Cláudio, Paulo estava sob o domínio do Cláudio, imperador, né? E esse imperador tinha uma mulher chamada Messalina. A Messalina foi a terceira esposa dele, eram tudo parente, né? Era uma vacalhação lá. Eles casavam entre eles. E Messalina, ela morreu envenenada, na verdade, ela morreu morrida, né? Porque o marido mandou matar ela, né? Cláudio. E a Messalina, ela vendia títulos. Então, esse título era caríssimo. E se você fosse rico, você podia comprar. E Messalina fez fortuna fazendo isso, né? Eles tinham seus dinheirinhos. E muitas vezes esses centuriões, se fossem família rica, eles poderiam comprar também o título
de ser tríbuno, ou seja, comandante, major, etc. Então, por isso que o comandante, ele falou que ele foi comprado o seu título, tá certo? E custou não pouca. A palavra na Bíblia é muito precisa, grande soma de dinheiro, para poder ter os mesmos direitos que Paulo tinha. Mas aí Paulo disse, eu tenho por direito de nascimento. E imediatamente se afastaram, porque falam, putz, estou frito, né? E para isso o próprio comandante sentiu-se receoso, sabendo que Paulo era romano. Né? Porque mandou amarrar, porque nem amarrar ele não podia. Né? E no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos por que ele vinha sendo acusado para os judeus, soltou-o e ordenou que reunisse os principais sacerdotes, todo o sinédrio, e mandando para Paulo, trazer Paulo, apresentou-os perante eles. E essa é a cena do próximo capítulo, não sei quem vai dar a próxima aula, mas aí essa defesa do sinédrio eu vou deixar, porque essa é uma aula que eu queria dar, que é muito divertida. Você vai ver como Paulo é maroto e como é que ele vai se safar dessa, né? Mas vamos lá. Por que eu chamei de desastrada essa defesa? Porque como eu argumentei, se eu fosse advogado, aí eu quero falar assim, eu não sou advogado, né? Mas eu pensaria na minha ordem aqui, susaniana. Como é que eu me defender? Se alguém fala que eu estou roubando shampoo, e eu falo, meu filho, mas eu não estava nem no supermercado, eu tenho que argumentar contra aquilo, mas Paulo faz um discurso, e é uma coisa fantástica, ele não perde a chance de testemunhar a Deus, sendo açoitado, sendo espancado, sendo, de todo modo, ele estava sendo chutado, e ele faz uma apresentação testemunhando que Jesus era o seu Deus e que ele fora salvo. E talvez ele sabia que era uma defesa porque era um argumento que não ia ser ouvido, mesmo que ele tivesse justificado. Então, vamos para a aplicação dessa aula. Isaac você já sabe, nós já falamos isso várias vezes, como é que ele quer que nós tenhamos essa aula. E eu quero, então, identificar o problema. Essa é a ilustração de Rembrandt, né? Paulo escrevendo uma das cartas. Rembrandt é maravilhoso, gente. Rembrandt é um dos caras que eu mais gosto nessa época. Ele era um homem que pintava muito bem e ele morreu pobre, né? E os quadros de Rembrandt valem milhares de dólares. E se vocês tiverem a chance de ir para Washington, isso está no National Gallery, e as pinturas dele estão no mundo inteiro. E tem uma casa linda, maravilhosa de Rembrandt, que vocês podem visitar, que está do jeito que ele está, desde a época que Rembrandt morava lá na Holanda, em Amsterdã. É muito bonito. Eu gosto muito de Rembrandt porque... E por que eu coloquei isso aí? Porque aqui coloca um Paulo pensador, né? Paulo era um homem estratégico, inteligente, culto. Era um homem que tinha uma inspiração divina em tudo que fazia. Até a sua defesa desastrosa tinha um propósito. E porque ele sabia onde ele estava se metendo. E a aplicação que nós vamos fazer, eu vou provocar vocês, é que quando a gente enfrenta uma situação que nem essa, a gente não pode perder tempo, muitas vezes. A gente tem que falar da nossa fé mesmo, porque é a única coisa que basta. Eu gostaria de saber, quando você pega um lulista e um bolsonarista, se Paulo fosse lulista ou bolsonarista, todo o argumento que ele falasse, o outro lado está a fim de ouvir? Um palmeirense da Mancha Verde e um gafião da Fiel, eles estariam prontos para ouvir o argumento do outro? Assim como nas eleições, que alguns temas que estão muito hoje em voga, que é o republicano e o democrata, que agora vocês estão vendo as convenções americanas, ou agora que está tendo a questões de Israel e o muçulmano, isso é uma voga, que sempre é assunto, né, que nunca vai parar, ou a supremacia, ou os negros também são importantes, né, e essa discussão, e daquela menininha, coitada, que é aborto ou não aborto, será que esse grupo consegue ter diálogo? Será que Paulo era tão desastrosa essa defesa, se ele saiu pela tangente?
porque ele sabia que o que ele estava falando não havia conciliação, porque tudo que ele falasse, o outro lado levaria pelo mal. Então, dane-se, eu vou então testemunhar Jesus, porque qualquer argumento que eu fale, nada vai funcionar. E nós, cristãos, você pode ser bolsonarista da direita, você pode ser lulista da esquerda, não me importa. Nós estamos prontos a discutir, dialogar, times de futebol, se você é republicano, democrata, se você é pró-Israel ou pró-muçulmanos, se você é da supremacia branca ou você se preocupa com os negros. Será? É claro que eu espero que nenhum de nós seja isso, né? Mas eu estou dizendo que se a gente fosse uma visão diferente, porque não há nenhum pecado você ser bolsonarista, assim como não tem nenhum pecado você ser lulista, mas estamos prontos a dialogar. Temas que hoje estão nos haters e no Me Too, por que a gente não consegue dialogar? E era isso que eu queria abrir para discussão. Vou parar de compartilhar a tela. E vou abrir aqui. E vou abrir, eu gostaria de saber da opinião de vocês. Faz a pergunta, Suzu, por favor. Como dialogar num mundo tão complexo em que nós temos tão polos antagônicos? Eu gosto muito de ouvir um podcast, que é de um apresentador de MMA, né? Isso aqui é o podcast, que é o podcast mais famoso, talvez do mundo, eu acho. E ele consegue fazer isso, né? O cara é um comediante que chama pessoas, desde Ben Shapiro até a pessoa de extrema esquerda, assim. E ele fala assim, cara, acho que o primeiro passo... E as pessoas odeiam, não gostam dele por causa disso, né? Como que você está dando lugar de espaço para as pessoas tão, sei lá, tão conservadoras, né? Você não deveria fazer isso. Ele é muito criticado por isso. Mas ele fala assim, o importante é ouvir, cara. A gente precisa ouvir e entender qual que é o solo em comum entre nós, né? Para conseguir ter diálogo. Então, acho que a primeira coisa é ouvir e estar disposto a ouvir. Assim, se o outro lado não está disposto a ouvir, também eu acho que não rola um diálogo decente também, né? Então, acho que ouvir é uma coisa importante. E como o cristão vai da supremacia branca? Eu não digo isso no contexto do Ku Klux Klan, mas eu coloquei isso como uma provocação. Evidentemente, nós também nós também sofremos esse preconceito. E isso tem sido, desde a aula do Gil, ele já colocou esse contraste. Nós vivemos entre a cloroquina e não hidroxicloroquina. E tem uma discussão enorme entre os cientistas sobre ivermectina e os que mandam prescrever ivermectina. É uma discussão enorme entre a gente. Qual é o local seguro onde nós cristãos vamos lidar quando dentro da igreja nós temos diálogos disso que às vezes são tão antagônicos e contrapostos? Acho que na linha que o Isaac também falou, é uma coisa bem curiosa. Hoje, o diálogo, ele é bem complicado, porque as pessoas não querem escutar mesmo. Perfeitamente. Então, assim, eu vou dar um exemplo muito simples, né? Os alunos da faculdade, um dia, a gente cuida deles, né? A gente vamos discutir umas coisas. Quem que vai fazer isso, quem vai fazer aquilo. Vamos dividir as funções. E não tem diálogo para isso, que é uma coisa assim que a gente fala, eu quero fazer isso e você, pronto, a gente não quer fazer tal coisa. Então vamos falar quais são os argumentos. Aí eles argumentam. Tá bom, agora vamos falar o outro ponto de vista. Aí esse ponto de vista. E aí? Aí que cada um quer continuar com a sua própria opinião. Ninguém quer abrir mão. E acho que o que liga o diálogo são as coisas comuns, como o Isaac falou. Então a gente foi assim, cara, a gente está todo mundo numa pandemia, a gente gosta desse hospital, o que nos liga é esse hospital, e pelo bem do hospital, vamos fazer assim, assim, assado, cada um abre um pouco a mão e vamos decidir assim, né? Então, assim, quando você consegue ligar os pontos em comum, o diálogo começa a acontecer. Só que o que acontece?
Hoje, você tem cada vez menos pontos comuns entre as polarizações. Quando a gente vai conversar com um lulista e um bolsonarista, você vê que eles estão tão desprendidos nos opostos que não tem pontos em comuns. Mas o que eu vejo que você falou, Susan, muito legal, o que o Paulo se concentrou foi no evangelho, né? Não na coisa dele. Então, o discurso dele hoje, para a gente cristão, faz tanta diferença, faz tanta... Né? A gente tem... Isso aconteceu há 2000 anos atrás e a gente ainda está lendo e reescrevendo, interpretando e, graças a Deus, abençoando muitas pessoas. Então, quando a gente consegue puxar, talvez, pontos comuns na nossa igreja, por exemplo, que é a palavra de Deus, né, o objetivo de glorificar Deus, a gente talvez consiga, né? Nas pessoas, a gente acaba, hoje, para evangelizar, a gente acaba tendo fazer uma volta tão grande para chegar no evangelho, né, que às vezes o cara se perde. Talvez a gente tenha que realmente focar no que é essencial e procurar essas pontes de ligação. Acho que esse é o grande desafio nosso, não é fácil. É cansativo. Fantástico. Quando você tem um cara que é lulista roxo, um bolsonarista, qualquer coisa que um falar, o outro não vai ouvir. Então é exatamente isso que o Paulo fez. Ele baseou-se no evangelho. E eu quero colocar agora para as coisas mais sutis. Eu às vezes acho, veja, é uma opinião pessoal minha, a gente chega e tem muitas denominações evangélicas que começam e já chutam um pau da barraca contra os católicos. E a gente não constrói ponte de discussão entre nossas diferenças e nossas semelhanças. Eu acredito que há muitos católicos que estão salvos e temos muitos perdidos evangélicos. Então, são coisas até às vezes sutis. Não estamos falando, quando a gente está falando de uma coisa que é assim, são polarizadas entre o republicano democrata, entre o lulista e o bolsonarista roxo. Mas estamos falando, às vezes, da própria nossa igreja. O fórum, às vezes, em discussões, a gente tem pontos de vista diferentes. E a nossa defesa, nesse caso não defesa de argumento, nós temos que saber elaborar dentro de princípios muito, muito profundos. Como você disse, Tauê, foi muito bem colocado. Então, essa é uma coisa que eu queria discutir com vocês. Quando a gente discute sobre arminianismo e quando a gente discute quando o calvinismo, nós temos diferenças de ideias. Mas tem gente que separa a igreja por conta disso. E qual que é o motivo? Eu acho que ele... A verdade, né? Quando a gente quer monopolizar a verdade e achar que a nossa que tá certa, a gente quer tirar quem tá errado, né? E acho que a gente vai ter que começar a fazer isso, já que nós estamos no fórum em discussões, né? Não existe verdade. Não existe verdade. Existe o que Deus acha que é verdade. E nós achamos dono da verdade, né? Nós vamos discutir muito sobre isso no futuro, porque essas novas gerações, eles acabam tendo pensamentos tão assim, que às vezes eu fico pensando, eu não sou bolsonarista, mas eu também não vou jogar pedra no Lula em certas coisas do petismo também. Eles têm os seus argumentos. Eu não sou favorável a certas coisas, mas eu não posso chegar e jogar pedra. Da mesma forma que se eu sou palmeirense, eu não posso falar que o corintiano é desgramado, que ele... tenho certeza que tem cristãos muito fervorosos, né, em todos os times de futebol. Eu acho que por isso que quando a gente faz um fórum, quando eu queria ter dado essa aula antes do fórum, para a gente discutir assim, que a gente tem que ter esse discurso diálogo baseado no que o Tauê falou. A verdade é Cristo, e o amor de Cristo é que nos une, para que nós possamos ouvir. E não já refutar, esse cara aí é bolsonarista, então o que ele vai falar, eu já não vou ouvir, porque tudo é ruim. Esse cara já é lulista, putz, tudo que ele falar, eu não vou ouvir porque é ruim. Então, se esse pastor é arminiano, eu não vou ouvir o que ele vai falar. Se ele é um padre católico, eu não vou ouvir, porque não tem... Uma vez, gente, eu achei tão lindo, o René Kivitz pregou e usou uma lição grega, judaica. Ele pregou usando uma lição judaica. E ele não usou a palavra de Cristo em lugar nenhum.
Mas Cristo ficou subentendido em tudo que ele falou. Então, acho que a gente tem que ter a sabedoria de Paulo, de usar o argumento correto, de um argumento legal, e não deixar perder, como o Tauê falou, do nosso evangelho, ser sempre a base de tudo, para a gente não perder. E não fazer tantas voltas. E a gente ser mais preciso ao ponto. Mas, Susan, pegando o contexto de igreja, né? Como, como fazer isso, sendo que me parece que o evangelho tem muitas facetas e ninguém de nós é equilibrado o suficiente para falar assim, ó, vamos equilibrar tudo aqui. Todos nós somos bem desequilibrados nisso. E a gente tenta puxar sempre para o nosso desequilíbrio, né? Sim. É zona de conforto. Eu vou fazer uma pergunta que é bem interessante nisso, dentro de igrejas. Por exemplo, Lerui, uma pessoa me perguntou, eu fui batizada como católica. Agora, eu já aceitei a Jesus. Lerui, eu tenho que batizar de novo na sua igreja? Não, provocação. Batizar, não. Profissão de fé. Só que essa pessoa foi numa igreja, foi ouvida de umas pessoas, numa igreja com pensamentos muito super caretas evangélicos, de que o batismo que ela fez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo numa igreja católica não é válido. E foi feita em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo e com água. E aí, Isaac? Se vira nos 30. Então, se eu for pastor de uma igreja batista, eu vou ter que batizar de novo, porque eu não fiz por imersão. Eu não posso. Não pode, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que separar entre o que é o rito, cerimônia, que eu, como presbiteriana, eu quero preservar, porque isto é muito bom. A gente tem que ter ritos e nós temos que ter ordem. Por quê? Porque se você mora na Itália, você tem as leis que regem, mas o italiano não é melhor que o francês. E muito menos o francês é melhor que o italiano, porque tem as suas leis que regem. E isso é respeito. Agora, o problema é quando você impõe coisas supramajoritárias do que isso. Isso que é o problema. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma discussão dentro de uma igreja, então, respondendo a você, Isaac, uma coisa é separar o que são coisas inegociáveis para a nossa fé, inegociáveis. Nós não queremos negociar que a salvação em Cristo Jesus, sola fide, sola graça, sola escritura, nós não vamos negociar. Você pode falar o que quiser. E nós podemos discutir sobre a teologia, nós podemos discutir se você quer ser eleito, pré-eleito, não eleito, isto é uma discussão, mas a salvação, essa é inegociável. Se você vai ser batismo e imersão, nós vamos fazer Santa Ceia com o mesmo pão e você sabe que na igreja luterana, até há pouco tempo atrás, era o mesmo copo para todos. E agora é que eles mudaram. Mas isso não vai salvar a sua fé. Não vai, desculpa, mudar, tirar a sua salvação. Então, acho que esses diálogos é separar o que é inegociável e o que é uma ordem secundária. Eu não sei se eu... Sim. É que normalmente nunca tem diálogo sobre isso, né? Normalmente vem de cima isso e essas coisas a gente nunca conversou muito, realmente. Mas é isso que eu também quero que você entenda. O cristianismo não é democracia. Infelizmente, as pessoas acham que cristianismo é democracia. Cristianismo é teocracia. A gente está mudando a ordem. É que o Paulo hoje, o Capelete falou, a nossa oração reflete isso. Primeiro, seja feita a sua vontade, Pai, e depois eu vou falar do outro depois de mim. Hoje, a gente quer democracia. Gente, a democracia não rege a igreja. É teocracia. É espiritualcracia, se a gente pudesse colocar isso. Espírito Santocracia. E muitas vezes a pessoa é regida pelos seus interesses. Não há intento no coração, às vezes. Eu acho que, assim, se você for abrir para a democracia para ver como vai ser o almoço, vai ser uma baderna. Um vai falar que tem que ser assim, ou tem que fazer assim, às vezes você tem que impor. Isso não tira a nossa fé quando a gente impõe regras. Qualquer lugar tem regra. Por que a igreja não pode ter regra?
Você permitiria que alguém viesse de sutiã e calcinha numa igreja? Não, não podemos, cada um tem que ter liberdade. Mas não é próprio. Como você agiria, Isaac? Então, acho que essas discussões a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Vou parecer que é radical, mas não é. Acho que a gente tem que ter ordem. Acho que é uma coisa que eu encontro bastante no meu dia a dia é um hábito, talvez, da Igreja Evangélica Brasileira de ser muito regido por dogmas, por leis, né? Tem algumas tradições evangélicas que são bastante conservadoras em relação à roupa e às vezes bastante liberais em relação a pecados que são menos visíveis. Então, né, por exemplo, eu tenho uma paciente lá, uma paciente adolescente de 14 anos, e uma grande parte do conflito dela é porque os pais não deixam ela cortar o cabelo dela de jeito nenhum. Mas, ao mesmo tempo, o pai dela tem caso com várias mulheres na igreja, passa a mão na bunda do pastor, e tem esse hábito que é muito enraizado de não pensar, né, de aceitar algumas coisas que são certas, outras coisas são erradas. E pra gente é muito fácil cair numa coisa do tradicionalismo, né? Porque, que nem vocês falaram, o evangelho, ele prega uma teocracia. Então, a gente tem as verdades e a gente tem dogmas, né? A gente tem leis que são imutáveis, que vêm de Deus. Mas não é para tudo, né? O evangelho, ele diz respeito ao evangelho. Ele diz respeito a todas as outras coisas da nossa vida. Mas a forma de fazer isso é mudando o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar. E não é falando que aborto é certo ou errado, não é falando que você tem que ser republicano, democrata, lulista ou petista. Né? É falando que Deus considera algumas coisas importantes. Então, às vezes, numa mesma discussão, né, menina de 10 anos pode abortar ou não, um cristão, dois cristãos podem ter opiniões vastamente diferentes. Né? Você pode falar que, claro que pode abortar, olha para a vida da menina, Jesus teve a misericórdia dela. Você pode falar, não, olha para a vida desse concerto, né? Se ela decidir seguir em frente, Deus vai cuidar, Deus vai sustentar. O que é o certo, o que é o errado? É difícil dizer, mas acho que como cristãos, admitindo que o evangelho toca tudo, a gente pode dizer que Deus vai dar graça, qualquer que seja a decisão. O que às vezes acontece é que a gente perde a habilidade não sei se a habilidade, o hábito de pensar e de viver, né? E fica uma coisa, não, aborto não pode. Não pode em todas as circunstâncias, não pode porque é errado, não pode porque eu tenho que preservar minha imagem de cristão, porque essa é a opinião do partido, essa é a opinião do time. E acho que isso é uma coisa que é uma armadilha muito presente, né? Uma coisa porque a gente assume um lado e quando a gente assume um lado é como se a gente vinculasse a nossa identidade para esse lado e aí é aquilo, aí não pensa mais se está certo, se está errado, se aplica para tudo, se Deus está naquilo. Uhum. Então acho que uma das grandes formas, né, de lidar com essa polaridade, de lidar com a discussão que a gente tem, prestar atenção se a gente está aberto a esse diálogo, né? Enquanto a gente está ouvindo as pessoas, a gente tem que ser uma pessoa que está aberta para ouvir, para ser corrigida, para admitir argumentos novos e admitir que eventualmente a gente vai estar errado, que a gente não viu tudo. Muito legal.
Já são 12h44, então já estou aqui 1 hora. E eu não sei se tem mais alguma coisa para complementar. Posso terminar, posso falar? então? Não, um Pode, negócio por favor. rapidinho. Sim. Tem uma série de vídeos do Spotnik, né, que eles colocam pessoas frente a frente sem as pessoas saberem a história passada dessa pessoa, né? Em geral, colocam pessoas que, se soubessem a história passada, elas seriam nunca iriam dialogar. Então, por exemplo, um que eu assisti é de uma mulher que tem a filha que se perdeu nas drogas e conversa com um ex-traficante. E tem vários desse tipo, tem cristãos e muçulmanos, sei lá. E é muito legal, e eles vão promovendo esse diálogo sem um conhecer o outro, e assim, na maior parte dos vídeos eles terminam se abraçando e falando que super voltariam a conversar e bater papo novamente, né? E eu acho bem legal, às vezes a gente rotula as pessoas e isso já impede com que a gente tenha um diálogo. E talvez se a gente não... E isso é mais estranho ainda para o cristão, eu acho, né? Rotular as pessoas e não querer um diálogo, conhecer o outro lado. E uma coisa que eu tenho pensado em relação ao que o Gi tem falado também é que, mesmo se dizendo cristãos, muitas vezes a gente tem ídolos em nossos corações. Então, quando a gente está discutindo, a gente já não está mais discutindo sobre Cristo, o amor ao outro, a gente já está discutindo sobre aquele ídolo que está acima de Cristo em nossos corações. E eu acho que uma conversa importante sobre essa questão de diálogo, sobre essa questão de também passar também por a questão de quais são nossos ídolos, né? Às vezes não quero discutir com um lulista mesmo sendo cristão, porque no meu coração tem uma ideologia política muito forte. Então, simplesmente ela fala mais forte que o cristianismo para mim. Ou pode expandir para tudo, arminianismo, calvinismo, qualquer coisa que dá para ter dois lados. Acho que é isso. Muito legal. Obrigada, Rhonda. Bem, eu acho que a gente pode pensar sobre isso, né? Acolhimento talvez começa por isso aí, né? Que é um dos temas que a igreja tem que trabalhar bastante. Então, eu posso orar então para terminar a reunião. E muito obrigado, né, pela participação. E que a gente possa pensar muito o que o Paulo falou, né? Seja feita a vontade de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Pai, obrigada pela vida do apóstolo Paulo. Tem sido um prazer poder estudar sobre a vida do apóstolo e como ele conseguiu ir para os gentios, pessoas que a gente acharia que não mereceriam a salvação. Mas o Senhor não escolhe pessoas, assim como o Senhor não escolhe entre um lulista, bolsonarista, democrata. O Senhor não escolhe entre pessoas com cor, raça. O Senhor escolhe as pessoas com teu critério. Que nós possamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, abrir diálogos, nós possamos usar o coração de Cristo, não o preconceito, preconcepções que nós temos. E sejamos uma igreja inclusiva, uma igreja que tem amor, uma igreja que possa acolher. E sejamos cristãos, que sejam autênticos naquilo que cremos, dispostos a ouvir o nosso irmão. Mesmo que a gente enxergue algo errado, possamos encobrir com amor e dialogar com amor, porque nós também estamos errados em muitas ocasiões. Obrigada por essas pessoas, cuide da nossa semana, para que nós possamos colocar a palavra do Senhor em nosso viver cada dia. Oro assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Era isso, gente. Obrigado, Susan. Obrigado, Susan. Até a próxima. Tchau. Tchau, bom almoço Gente, pra todo mundo. obrigada. Quem é que vai falar na semana que vem? Deixa eu ver. Quem é que vai dar aula semana que vem? Eu tô vendo aqui na escala. Tá bom, Gil. não, é só para saber. É Eu, o Gil, Gil. tá joia. Valeu. Tchau. Pessoal, obrigada.